A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre, queridos, o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E hoje vamos a estudar a lição de número 5, que tem como título As Bodas do Cordeiro. O texto do dia da nossa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A síntese da nossa lição destaca que somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. A introdução da lição diz assim: depois do arrebatamento da igreja será estabelecido o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo, que estudamos na lição passada. Após teremos as bodas do Cordeiro. Este será o tema que vamos estudar na lição de hoje. No Antigo Testamento, o simbolismo do casamento era utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noivo por João Batista e por ele mesmo em Marcos. A igreja é apresentada como sendo a noiva de Jesus Cristo. Os objetivos da lição de hoje, queridos, será apresentar aí a parábola das bodas do Cordeiro, evidenciar as características das bodas do Cordeiro e mostrar que as bodas do Cordeiro serão um tempo de festa e de alegria para os servos de Deus. Então vamos à nossa lição? O ponto 1 da lição, a parábola das bodas. Queridos, precisamos aí, em primeiro plano, falar sobre o cenário da parábola quanto ao costume judaico da época. A cena, então, se concentra nos preparativos para um banquete de casamento, que deve acontecer na casa do noivo. Uma grande multidão de familiares e amigos, enche a casa e toda a frente, da moradia. Enquanto que a multidão está se aglomerando, o noivo e alguns amigos mais próximos estão, então, a caminho da casa da noiva. Quando a noiva ficava pronta, era posta ali na garupa de um animal de montaria, e o noivo, com seus amigos, formavam ali um exuberante desfile. E esse grupo feliz tomava deliberadamente o caminho mais longo possível de volta para a casa do noivo, vagando pelo maior número de ruas possível, para que a maioria da população visse. Na casa do noivo, alguns ali da multidão esperavam na rua, prevendo então a chegada da comitiva dos noivos para a festa, para o banquete. Então a parábola acontece à noite, E entre os convidados estão ali 10 jovens. Cada uma delas, como nós sabemos, tem uma lâmpada. E claro, as 10 lâmpadas estão acesas. As 10 jovens são muito prudentes, na sua conduta. Todas têm lâmpadas e cada uma das lâmpadas está acesa. Mas só que há uma diferença entre elas. Metade delas trouxe azeite extra, em uma vasilha pequena, enquanto que a outra metade não tomou essa providência. Então Jesus aplica, em um contexto de uma festa de casamento, o ensino sobre iminência, vigilância e prudência quanto ao seu retorno para levar-nos às bodas. Entenda, queridos, que o texto apresenta 10 jovens com as mesmas características. O que diferenciavam uma das outras era a sua preparação. Enquanto que 5 estavam prontas para qualquer contingência, as demais não agiram com essa preocupação.
Em relação às lâmpadas, nós precisamos aí tecer também alguns comentários. Uma coisa é os homens jovens vagarem durante a noite sem lâmpada. A luz aí das estrelas ou da lua, né, geralmente é brilhante o suficiente para que se possa enxergar através do ar seco e claro do Oriente Médio. Mas só que as mulheres, tanto as jovens como as idosas, sempre carregam lâmpadas. A reputação delas, e em alguns casos, né, até a segurança pessoal, dependem dessas lâmpadas. Era inconcebível que jovens solteiras andassem pelo escuro sem levar uma lâmpada. O que elas estariam fazendo no escuro e com quem, se não tivesse ali uma lâmpada iluminando elas? Além disso, com uma lâmpada, né, ninguém pode molestá-las sem ser notado. Observe, queridos, que as mulheres da aldeia não levam essa lâmpada convenientemente próxima do chão. É como fosse uma lanterna, né, virando para o chão, de modo então que possam ver a rua. Em vez disso, elas a levam diretamente na frente do rosto, levantando na altura do rosto, para que todos possam testemunhar quem são e aonde estão indo. A falta de prudência das nécias, né, das 5 que não levaram ali azeite extra, custou muito caro. A porta se fechou e não puderam entrar. Pelo contrário, ainda ouviram um sonoro "não vos conheço". Olha que triste, meus irmãos. O contexto dos últimos dias nos convida a estarmos preparados. O momento do retorno de Cristo não é conhecido. Aqueles que imprudentemente agem enquanto aguardam estão sujeitos a verem a porta fechar diante dos seus olhos. Jesus, queridos, é o noivo que está voltando, que chegará com alegria a qualquer momento, estendendo uma calorosa recepção para todos os convidados que pacientemente permanecerem esperando a sua vinda e estão devidamente preparados para a sua chegada. Bem-aventurados são aqueles cujas lâmpadas se mantêm fielmente acesas, enquanto vigiam e esperam por sua aparição. O segundo ponto da nossa lição fala a respeito das características, né? Características das bodas do Cordeiro. Então, queridos, findando ali o julgamento pelo tribunal de Cristo, né? Que nós estudamos na lição passada, a Igreja do Senhor será chamada a ter acesso à festa das bodas do Cordeiro. A comemoração da união entre Cristo e a sua amada Igreja acontecerá no céu de glória, no intervalo aí entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando de um momento de festa e de alegria. A Igreja, que já estará ali ataviada pelas honrarias recebidas pela aprovação das suas obras no tribunal de Cristo, agora estará reunida no céu, vestida de linho fino, puro e resplandecente, onde aquilo que até então, hoje, não lhe é lícito contar, né, será plenamente revelado pelo próprio Cristo. O noivo, né, ou seja, o próprio Jesus Cristo, assim como Isaac, né, que depois ali de receber Rebeca das mãos do mordomo Eliezer, lá no campo, né, introduziu-a na casa do seu pai Abraão, e ali, depois de receber a noiva e passado pelo tribunal de Cristo, Jesus irá introduzir a sua noiva na casa do seu pai, diante do seu trono. Será aí um momento triunfal. Participaremos, meus amados, de uma grande ceia, onde estaremos reunidos com Cristo na mesa, e junto com Abraão,
com Isaac, com Jacó, com Moisés e tantos heróis da Bíblia Sagrada. E todos aqueles, queridos, que partiram aí firmes com o Senhor. Sim, isso mesmo. Os salvos de todos os tempos estarão ali reunidos nesse grande banquete no céu. Será também uma grande honra, né, ser servido pelo nosso esposo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Lucas, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 37, está escrito assim que bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Grande será esse dia, meus amados. Será um privilégio sem igual sentar à mesa ao lado dos patriarcas e dos santos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, ao lado dos discípulos do apóstolo Paulo, João, Tiago, Pedro, e poder falar e conhecer ali coisas que somente esses personagens poderão contar-nos com riquezas de detalhes, como foram as suas conquistas, as suas vitórias sobre todas as adversidades da vida. E nós também poder ali dar o nosso testemunho, falar como foi a nossa trajetória cristã. Oh, meus irmãos, como será glorioso esse dia. Vigiemos, meus queridos, para podermos estar nesse grande dia, este banquete que será servido pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Meus amados, o ponto 3 da lição. Tempo de festa e de alegria. Agora imagine, meus queridos, uma realidade onde teremos ali corpos reais, mas incorruptíveis. Não sofreremos cansaço, nem teremos enfermidades. Para começar, estaremos diante de um tribunal, onde seremos galardoados, e em seguida participaremos de uma grande festa, as bodas do Cordeiro. E depois reinaremos para sempre com Cristo, onde teremos aí a oportunidade de desfrutar de maravilhas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nesse momento, meus amados, entenderemos que nunca mais padecemos dores, ou melhor, que nunca mais padeceremos dores. Toda dor será transformada em alívio. Todo choro será convertido em alegria, glória a Deus e aleluia. Estaremos na presença daquele, queridos, a quem almejamos encontrar, nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Jesus. A Igreja do Senhor tem passado por momentos de dificuldades nessa terra. Missionários perseguidos, decretos estaduais aí que tentam limitar a presença do público nos templos. Isso tudo será deixado para trás quando estivermos sendo servidos pelo próprio Senhor. Celebremos, queridos, celebraremos ali uma grande festa no céu e viveremos para sempre com Jesus. Então temos motivos suficientes para amá-lo, servi-lo e sermos fiéis a Ele enquanto aqui vivermos. Haverá uma grande ceia e os salvos comerão à mesa do Senhor. A noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representa, meus queridos, as justiças dos santos. Ou seja, ela já entrará na sala do banquete galardoada, honrada pelo noivo. O linho fino, que representa aí os nossos atos de justiça, fala do caráter transformado de cada cristão. Ninguém que não tenha nascido de novo poderá cear com o cordeiro em sua boca.
mas a porta ainda está aberta. A oportunidade, meus amados, ainda está lançada. Está à disposição de todos. Se você que está me vendo agora ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba que tudo isso que estudamos nessa aula é realidade. Vai acontecer. Jesus prometeu e vai cumprir. Mas para você estar neste grande dia, queridos, precisa entregar a sua vida para Cristo. Precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa aí entregar o seu coração para Jesus e permitir que, através do Espírito Santo, a sua vida seja transformada. Que você seja aí um discípulo de Cristo. Que você tenha o caráter de Cristo. Que você possa ser usado enquanto ainda é tempo, para ser galardoado também. Então, meus amados, entregue a sua vida para Cristo. Que assim como foi para mim, será também para você a melhor decisão na sua vida. Deus abençoe o seu dia e até a próxima lição, se Deus assim permitir.